E aí, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou Cleiton Simões e você está no Oficina CS. É o seguinte, no vídeo de hoje o projeto vai ser uma peça decorativa e funcional. Aqui eu vou fazer uma tábua de corte, tá? O cara vai usar tanto para carne quanto para outras coisas. É uma gigante feita com essa bolacha aqui, tá? E como é que vai ser feito? Vai ser nivelada, isso aqui é sobra de uma supressão que eu fiz de um pinus, né, de um pinheiro. E eu pedi para a proprietária, ela me permitiu que trouxe 3 bolachas dessa. Grande, isso aqui deve ter 55 a 60 centímetros de diâmetro. É bastante grande, tá com 13 centímetros mais ou menos de altura. Mas vai diminuir, legal, vai ficar na média de uns 10 centímetros, tá? De espessura. Eu vou fazer como? Vou fazer o aparelhamento dela com a tupia em um dispositivo de fresagem, tá? Que é um trilho. Vou fazer o trilho rapidamente ali na oficina, eu ainda não tenho, mas tem uns MDFs lá. Vou fazer com esses MDFs. Vou serrar, montar um trilho e 2 bases e colocar isso aqui para fresar. Beleza? O acabamento. O acabamento vai ser feito utilizando o material fornecido por um parceiro aqui do canal, que é a resina Colmeia. A gente vai fazer com resina epóxi. Ó, resina epóxi de baixa viscosidade, tá? Então vamos utilizar a resina de baixa para fazer o acabamento dessa tábua. Ainda vou definir com o cliente se ele vai querer canaleta ou não, né? Porque dependendo da finalidade, não há necessidade, tá? Não há necessidade. Essa canaleta, conforme todo mundo sabe, ela é para conduzir líquido, né? Suco, né? De algum produto, sangue, de carne, quando você vai cortar em cima da tábua. Mas pelo que eu entendi, ele quer uma tábua para deixar no centro da mesa, mas para servir. Então, pica em uma tábua e serve nessa aqui. Então, acredito eu que ele não vai querer, mas se ele quiser, eu faço também com a tupia, não tem novidade. Beleza? Isso é algo muito simples de se fazer. Posso até fazer bem circular, né? Utilizando um dispositivo, acho o centro, pego um dispositivo de corte circular e faço um círculo certinho aqui, bacana, para não ter nenhum tipo de oscilação com a borda. Fazer me guiando pela borda não precisa, eu faço ela bem redondinha, como tá uma peça bem redonda aqui, tá, a circunferência está bem bacana, eu utilizo um dispositivo e faço um círculo aqui e vai ficar sensacional. Beleza? Então acompanha aí a execução desse super projeto e já sabe, se for utilizar resina epóxi, procura pela resina Colmeia. Excelência em qualidade, a empresa tem excelência em atendimento e os preços são sensacionais. Então entra no Google, pesquisa resina Colmeia, entre em contato, conversa lá com o Fabrício, com a Andréia, o pessoal vai te atender super bem e vai ter com certeza o produto que você procura com a qualidade que você espera e o seu projeto merece. Então é isso, fica com a execução desse projeto e eu volto já apresentando a finalização. Valeu!
Bom, agora aqui já na oficina, nessa outra oficina, né? Aqui já é mais limpo, aqui não tem pó, igual na onde eu estava usinando essa peça aqui, né? Que é na minha oficina maior. Então, depois de usinada, né? Aparelhada, vocês viram lá o trilho, né? O processo de aparelhamento dela com a tupia. Lixei. Fiz o cantinho aqui, fresei o cantinho, né? Agora tá pronto. O que eu fiz de diferente, eu dei uns retoquinhos com F12, que eu não mostrei, eu dei algumas catadinhas numas falhinhas que tinha com F12, F12 cerejeira, tá? F12 cerejeira. Para quem não conhece, F12 é uma massa específica para madeira, é massa acrílica pigmentada, né? E a cerejeira, ela combina muito bem com madeiras claras, pinos, garapeira, vai top demais, beleza? Então agora o processo é preparar a resina. É um processo demorado e eu já fiz o lado de baixo, tá? Então, só para esclarecer, é feito nos dois lados, né? Nas laterais, tudo eu já fiz. Já dei 2 demãos no lado de baixo, porque depois eu só vou criar película, né? Uma camada mais grossa na parte de cima. A parte de baixo vai ficar somente com as demãos no pincel mesmo. Então agora o processo é 2 demãos com intervalo de no mínimo 12 horas para selar a madeira, tá? Então aqui eu vou preparar aí uns 100 gramas mais ou menos de resina e vou aplicar com o pincel. Depois de aplicado com o pincel, 12 horas, no mínimo 12 horas depois, eu lixo para tirar o arrepiado, né, que vai igual verniz mesmo, quando você dá a primeira demão, seladora, né, em madeira ela tende a dar uma arrepiada, né, que a gente fala nas fibras. Então a gente lixa, nivela, deixa lisinha, aí dou a segunda de pincel. Depois da segunda de pincel não precisa lixar mais, é só entrar direto com a resina para a criação da película, tá? Daí é maior quantidade, eu vou mostrar o processo para vocês na hora. Então agora eu vou preparar aqui, balança já está no jeito, vou preparar 100 gramas de resina, mais ou menos 100 gramas, tá? Um potinho desse aqui, ó, de resina, beleza? Não sei quantos ml isso tem, mas é um desse aqui. Não vai dar ele cheio, não, vai dar 2/3 dele mais ou menos. Proporção dessa resina é o seguinte, resina, para lembrar, eu estou usando aqui a resina bicomponente de baixa viscosidade da Colmeia, tá? Resina sensacional, fácil de trabalhar. Percentual, não é 2:1, exatamente, tá? Então quando você comprar a resina, você tem que fazer isso ou por copo de catálise, né, graduado, ou por peso, porque é 42:100, ou seja, 100 de resina, né, e 42 de catalisador. Isso estou falando em volume, tá? No caso representa 42%, né? Mais um exemplo, 100 gramas de resina para 42 gramas de catalisador. 100 ml de resina para 42 ml de catalisador. Beleza? Então a proporção é essa. Se você fizer a olho, se comprar e usar tudo, ok, tá certinho. Mas se você for fracionar, usar de pouquinho em pouquinho, chega no final, sobra ou falta alguma coisa se não for feito de maneira bem precisa. Beleza? Então vou preparar a resina aqui e já volto mostrando a aplicação.